Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho até o nosso horário. Iniciamos pontualmente, então vamos aguardar um instante enquanto as pessoas vão chegando. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som? O som da minha voz está bom? Tá um pouco baixo, um pouco alto? Ok? Obrigado pelo retorno. Vamos então agora iniciar a nossa reflexão da noite de hoje. E para iniciar, muito importante então fazermos a nossa prece, a nossa oração inicial, dizendo assim: Senhor Jesus, nosso irmão e mestre, agradecemos pelo dia que tivemos, por essa oportunidade que temos de compartilhar não o aprendizado apenas, mas a reflexão com outras pessoas por meio da tecnologia, por essas mídias que nos proporcionam. Que a mensagem que será dita seja encaminhada aos corações sofridos, que possamos não apenas refletir, mas na medida do possível consolar aqueles que estão mais necessitados. Agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção. Na noite de hoje, o assunto da noite de hoje será o efeito de nossas escolhas. Bem, nossa vida ela gira em torno de escolhas. Desde o momento em que acordamos, escolhemos levantar e pensar de forma otimista, mesmo diante de algumas dificuldades, ou escolhemos já cedo, com mau humor e pessimismo, encarar mais um dia. Nossas escolhas continuam no alimento da primeira refeição, na roupa a vestir. Assim segue durante mais um dia. São escolhas simples, mas são escolhas. Na maioria das vezes, não nos damos conta do poder que temos sobre o nosso dia, nossa semana e os próximos momentos, porque acreditamos que todas nossas decisões e caminhos muitas vezes acabam sendo moldados por aqueles que nos cercam, sejam aqueles que são nossos superiores, colegas ou até mesmo em alguns casos familiares. Em vários momentos de um dia, que aparentemente inicia ótimo, vivenciamos situações desagradáveis relacionadas à fala ou ação de outras pessoas. E como agimos diante desse momento de prova? Escolhemos devolver um insulto e se envolver na situação ruim, diante da qual teremos nenhum poder de modificar? Será? O que será que a gente pode fazer nesses instantes? Pensamentos e sentimentos ruins certamente surgem na nossa mente durante o dia, mas nós que escolhemos se vamos mantê-los ou não. Temos, sim, todo o controle. Não todo o controle, mas temos sim em nossa mente aquilo que a gente chama do bom e do mal, que a gente gosta muitas vezes de chamar do lobo e do cordeiro. Temos eles em nossa mente, mas qual deles vai se desenvolver mais? Vai se desenvolver mais aquele que nós alimentarmos mais. Então, quando começamos a nos conhecer, reconhecemos quando um pensamento ruim surge. Identificamos também algumas formas de afastá-lo. Para cada pensamento ruim, podemos desenvolver 3 bons, o que certamente vai nos auxiliar imensamente a nos mantermos mais equilibrados e otimistas,
apesar das tempestades que surgem. As tempestades são diferentes para cada um e a dor nos bate a porta para ensinar alguma coisa. O que a gente escolhe quando isso acontece conosco? Procurar culpados e sofrimento ou investigar o que precisamos aprender ou até mesmo ensinar? Orar e vigiar e solicitar auxílio a Deus, Pai, e a Jesus para que sejamos amparados em nossas escolhas é fundamental. Nós lembramos disso, será? Quando nós precisamos de auxílio, quando nós estamos em sofrimento? E um diálogo feito por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, ele diz: Por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína naquela casa. Deus está conosco, sempre. Mas será que a gente também está sempre com Ele? Pensando e agindo conforme os exemplos que foram trazidos pelo Mestre Jesus? A consciência indica, essa consciência que na verdade é Deus que está dentro de nós, a nossa consciência indica se estamos tendo as escolhas corretas, e muitos sinais vão nos mostrando quando nossas escolhas são equivocadas ou não. Sejam essas escolhas no excesso, no egoísmo, na drogadição ou até na traição. Mas quando a gente reconhece, cabe a quem mudar? Cabe a nós. Cabe apenas a nós a escolha de mudarmos. Se a mudança não é possível neste momento, que tenhamos confiança em nós mesmos para um dia mudar e nos libertarmos do que nos fere. E que até mesmo do que pode machucar às vezes os sentimentos daqueles que nos amam e que fazem parte da nossa família. A escolha pelo amor próprio, sem exagero, a escolha desse amor, não esse amor egocêntrico, mas esse amor próprio que faz com que a gente se valorize. Ele liberta muitas pessoas de uma relação abusiva, física ou emocionalmente. A escolha do perdão. Do perdão pelo amor liberta a ligação emocional negativa que existe entre duas pessoas. Não a escolha do perdão que esquece, mas o perdão que, ao lembrar daquilo que foi feito ou do que foi dito, traz à tona um sentimento de compaixão pelo irmão de caminhada que não agiu com maldade, mas agiu com ignorância. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas são más conosco, ou que até mesmo nós agimos mal, mas muitas vezes é a ignorância, não é a maldade. A escolha de nos perdoarmos e termos disciplina para não cairmos várias e várias vezes no mesmo erro, a escolha é nossa. A escolha de não ferir o livre-arbítrio de uma pessoa, forçando que ela viva as nossas escolhas e não as dela. Escolher bons pensamentos, palavras e ações certamente nos trará como efeito o colher, ou seja, a colheita de bons frutos, seja nesta ou seja em outras encarnações. A escolha pelo caminho do bem, do belo, do bom, não é tão fácil. É considerada assim a porta estreita, em que precisamos nos disciplinar e nos esforçar para reconhecer e controlar os nossos sentimentos menos dignos. Sim, muitas vezes eles surgem.
A gente muitas vezes não reconhece, não os identifica, mas se a gente passa a nos conhecer, quando a gente surge, a gente percebe e muitas vezes consegue controlar eles ou domá-los. Que essas nossas más inclinações, que a gente tente reconhecê-las e domá-las e não negá-las. Então, escolher, a gente escolhe ajudar sem pedir algo em troca? Quem sabe escolher não revidar alguma ofensa, escolher não criticar ou divulgar o erro de alguém, um erro do próximo, pensar se essa divulgação não terá talvez uma função de prejuízo ao nosso próximo. Será que estaremos ajudando alguém ou estaremos prejudicando? Escolher encarar as dificuldades, sabendo quão pequenos somos diante de todo o universo, mas que não estamos desamparados para superar as pedras e os muros que surgem na nossa estrada. Pensamos na formação de boas escolas, com ensino atualizado e de qualidade, mas pensamos em uma boa educação por meio de um exemplo pessoal nosso? Estamos pensando como nós estamos educando por meio do nosso exemplo? Nossas escolhas estão relacionadas à visão de futuro que temos. Se nosso pensamento for, em sua maioria, materialista, investiremos tempo para melhorar o nosso financeiro, nossa estética e alimentarmos nossos desejos do corpo, seja na sexualidade, na alimentação desregrada ou até mesmo na drogadição, no consumo de tabaco, no consumo de drogas, no consumo excessivo de álcool. Porém, se tivermos a certeza de que nosso espírito é eterno, conforme a doutrina espírita nos afirma, investiremos mais o nosso tempo nas relações e na aquisição de valores morais do que materiais. O que nos difere são as escolhas que fizemos diante dos eventos vividos. E escolher está relacionado com responsabilidade. Queremos, às vezes, racionalizar escolhas que são emocionais. E muitas vezes não somos preparados para fazermos escolhas, inclusive no nosso lar ou na nossa escola. Neste último mês, eu vivi alguns momentos difíceis com questões de saúde, envolvendo meus pais, envolvendo a minha família, envolvendo a minha avó. Eu escolhi a resignação ao invés da revolta. Eu escolhi a esperança ao invés, e a fé, ao invés do desespero. Eu escolhi valorizar aqueles que nos auxiliaram, do que intensificar a dor de uma despedida rápida e silenciosa pelo Covid. Eu lembrei e escolhi de me fortalecer o coração de São Francisco. E eu me lembrei também e pensei em todos aqueles que trabalham, que lutam incansavelmente na frente, não apenas do Covid enquanto doença, mas aqueles que trabalham no auxílio das pessoas que estão sofrendo psicologicamente, financeiramente, por saúde, em decorrência da pandemia. E me lembrei da oração de São Francisco que diz o seguinte, caso alguém já conheça, eu acho que sempre é bom lembrá-la, e ela é uma oração que me inspira muito e me fortalece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Na verdade, esse finalzinho nos traz muito tudo que a doutrina espírita nos ensina, que na verdade, quando nós desencarnamos, chamamos então da morte, nós não estamos morrendo, nós estamos passando por um ciclo, por um momento em que o nosso corpo material fica
e que todas as experiências que nós vivemos, as virtudes que nós criamos, os nossos sentimentos, são levados conosco neste momento, porque isso é inerente ao espírito, isso é inerente à nossa alma e não ao nosso corpo. Neste momento de pandemia, a gente está revendo, todos nós estamos revendo nossas escolhas de uma forma um tanto forçada, mas novas escolhas, se bem feitas e refletidas, certamente nos levarão para diferentes e, quem sabe, melhores caminhos. Vai depender das escolhas que cada um de nós fizer. Chico Xavier já dizia: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo início, mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Que a gente possa, a partir de hoje, deste momento ou de amanhã, refletir sobre a nossa vida. Como a gente escolhe levar ela? Quais são as escolhas que nós estamos tendo? No momento em que nós vivemos instantes de dor, instantes de tempestades, que a gente chama, a gente lembra que Jesus estava tranquilo no barco, porque ele sabia que a tempestade iria passar. Os apóstolos estavam atordoados, eles estavam nervosos, eles pediram como é que Jesus dormia, como é que ele estava calmo, porque ele sabia que aquela tempestade iria passar. Essa pandemia, ela vai passar. Não digo que vá passar em 1 mês, 2 meses, mas ela certamente está nos ensinando. Ela certamente mudou, digo por experiência própria, a vida da minha família. Nos despedimos rapidamente, de forma bastante intensa, da minha avó, mas conseguimos antes viver momentos muito bons. Ela teve uma vida muito boa. Que a gente valorize esta vida, que a gente valorize o antes de estar com algum problema e que a gente valorize os momentos com as pessoas. Que escolhamos melhor o nosso tempo. Essa reflexão, eu gostaria de encerrando ela, trazendo também alguns questionamentos, algumas perguntas que servem não apenas para vocês, mas quando a gente questiona alguém, a gente está se questionando também. Mas para que eu também me questione, talvez em um momento que eu vá rever a live ou no momento que alguém converse comigo a respeito disso. E você? Está refletindo sobre as suas escolhas? Você, né? Porque quando a gente aponta para alguém, a gente também está apontando para si mesmo. Pensando como e para quem destina seu tempo, sua atenção e o seu dinheiro? Você pensa sobre os efeitos de suas escolhas em si e naqueles que te cercam? Naqueles que te cercam, seja tua família, sejam teus amigos. E por último, se hoje por alguma causa natural, por evento natural, tivesse que se despedir de sua veste carnal, se fosse desencarnar, como estaria seu espírito diante das escolhas que você fez e que está fazendo? Pensemos no hoje, mas não esqueçamos que daqui levaremos o que está dentro de nós e o que deixamos dentro do coração dos nossos companheiros de jornada. Não somos donos, somos mordomos, e de nossas escolhas e esforços constantes o nosso espírito necessita, para evoluir e melhorar um pouco mais a cada dia. Nós precisamos refletir sobre a melhoria que nós precisamos fazer, que nós precisamos fazer em nós, e não escolhermos mudar as outras pessoas, porque muitas vezes nos torna cômodo a escolha em apontar os erros alheios, em apontar os erros de governantes, em apontar os erros das decisões dos outros. Mas o que eu escolho fazer? Que sentimento que eu escolho ter diante de determinada situação? Eu consolo ou eu ajudo a preocupar? Eu dou um ponto em que eu vou estar auxiliando aquela pessoa ou eu vou estar dificultando a vida daquela pessoa? Que nós pensemos, que nós lembremos que somos espíritos imortais e que, na medida em que estaremos dedicando o nosso tempo e escolhendo melhores pensamentos, escolhendo melhores palavras e melhores ações, estaremos agindo não somente para nossa melhoria, mas para a melhoria do mundo que nos cerca.
que continuemos tendo esperança de que toda essa turbulência pela qual estamos passando serve para nos ensinar e que todos nós saibamos tirar uma lição disso, porque certamente ela valerá muito mais a pena aqueles que sairão aprendendo e querendo aprender e querendo tirar algum proveito de aprendizagem mesmo em relação a auxiliar o próximo. Nós precisamos lembrar que, afinal, nós precisamos saber que a nossa reforma íntima ela é urgente, mas ela não é apressada. Nós precisamos começar agora essa reforma, mas não apressar ela. Por quê? Porque a partir do momento em que nós apressamos, muitas vezes, nós esquecemos da importância que ela é, o começar, o caminhar, o mudar o nosso pensamento, ele é realmente uma grande conquista. Agora, quando nós queremos fazer tudo de forma muito apressada, muitas vezes nós acabamos desanimando no caminho porque estamos apressados. Não esqueçamos que nós temos a eternidade para mudar e todos nós temos sim imperfeições. Então, que consigamos aos poucos ir nos melhorando, sabendo que somos espíritos eternos e que podemos sim, a cada nova tentativa, a cada nova encarnação, tentar mudar e melhorar. Que a gente também não se acomode em relação a isso, mas que tenhamos amor, tanto ao próximo quanto a nós. Agradeço então pela atenção de vocês, espero que todos tenham um bom resto de noite, que lembremos das escolhas que a gente faz e que elas vão sim, com certeza, dar frutos. Nós temos com certeza efeitos sobre as escolhas que fazemos. Então chegamos no momento de encerramento, agradecendo a Deus, ao nosso Pai, agradecendo a Jesus, o nosso irmão e mestre, por esse instante de reflexão, que possamos lembrar das escolhas, pensar sobre elas e pensar também nos irmãos que estão conosco nessa jornada. Que saibamos ser bons exemplos, que a nossa mudança sirva de exemplo, de ensinamento, que não tentemos mudar os outros, que saibamos que não estamos desamparados, não estamos sozinhos, que aqueles que sofrem em suas casas ou em hospitais ou em quaisquer lugares que sejam, que sintam-se amparados, que possamos levar um pouco mais de luz através do nosso pensamento e principalmente de nossas ações. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Tenham todos uma boa noite.